Olá, meu amigo, minha amiga do magnésio. Inicialmente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal do YouTube e no grupo do Facebook dos Amigos do Magnésio. Afinal de contas, esse trabalho que a gente faz aqui, esse trabalho voluntário de divulgar as informações a respeito do cloreto de magnésio e dos diversos tipos de magnésio, são para ajudar a você, para ajudar que você tenha uma saúde melhor, a um custo muito baixo, com a suplementação natural que qualquer pessoa pode tomar, a não ser quem esteja fazendo hemodiálise, que esse sim deve ter um acompanhamento médico. Caso contrário, lembre-se, cloreto de magnésio não é nenhum medicamento, é um suplemento mineral natural que não tem nenhum problema para as pessoas. Pelo contrário, o que a gente tem visto até hoje, no grupo documentado mais de 120 benefícios para a sua saúde obtidos a partir do cloreto de magnésio. O vídeo de hoje está sendo feito para esclarecer alguns pontos polêmicos, alguns mitos e verdades que existem a respeito do cloreto de magnésio. A primeira questão dele é uma pergunta que eu já respondi milhares de vezes no grupo. Se nós devemos diluir as 33 gramas do cloreto de magnésio em apenas 1 litro de água ou em 1,5 litro de água. Vamos abordar essa questão de uma vez por todas. Veja só, Dr. Luiz Moura divulgou o cloreto de magnésio logo no seu início. Ele tem um vídeo no YouTube muito antigo, que nesse vídeo ele fala para diluir 33 gramas em 1,5 litro de água e tomar 50 ml por dia. Então, por conta disso, muitas pessoas tomam apenas 50 ml e não tem tudo de magnésio que precisariam ter para a sua saúde. Na verdade, essa dosagem depende. O Dr. Laí Ribeiro, em uma outra entrevista no YouTube, algumas entrevistas, ele fala em diluir em apenas 1 litro de água e tomar tantos copinhos de 50 ml, num caso ele fala até aquele copinho de vodka pequenininho, né? Então, que você pode tomar uns copinhos de 50 ml até soltar o seu intestino. A doutora Caroline Dean fala que deve-se tomar, nesse livro The Magnesium Miracle, deve-se tomar tanto quanto soltar o intestino. Então, até o momento que solta o seu intestino. Então, na verdade, não importa a quantidade de água. Se você vai diluir 33 gramas em 1 litro, em 1,5 litro, em 2 litros, não importa a quantidade de água, importa a quantidade de magnésio que está ali no cloreto de magnésio. Então, você deve tomar, dilua em 1 litro de água, que é mais fácil de encontrar, e você vai tomar até soltar seu intestino. Na hora que soltou o seu intestino, você reduz um pouco a quantidade e mantém. Assim você vai encontrar a sua própria dosagem. A segunda pergunta, muito polêmica, é se depois de feita a solução, o preparo das 33 gramas em apenas 1 litro de água, se você tem que armazenar em garrafa de vidro ou em garrafa de plástico. Olha só, é melhor você armazenar numa garrafa de vidro porque é mais higiênico do que uma garrafa de plástico. O plástico, se ficar no quente, no calor, por exemplo, se você deixar uma garrafa de plástico no seu carro com água ou com cloreto de magnésio, esse plástico vai liberar algumas partículas que fazem mal à nossa saúde. Então você não deve tomar numa garrafa de plástico água ou cloreto de magnésio que ficou quente no seu carro, por exemplo, ou na cozinha, ou em um local que ficou quente, porque aquilo vai te fazer mal à saúde. Então não tem problema nenhum se garrafa de vidro ou se garrafa de plástico, mas é melhor que seja de vidro porque é mais higiênica, e o plástico, se ficar armazenado na geladeira, não vai ficar quente, pode funcionar também. Não deixe de tomar o magnésio porque agora você só tem uma garrafa de plástico. Dilua na garrafa de plástico, deixe escondido dentro da geladeira e pode tomar assim. Depois você providencia uma garrafa de vidro, tá bem? A outra pergunta é: o cloreto de magnésio, depois de armazenado, deve ser armazenado, depois de preparado, deve ser armazenado numa garrafa escura ou numa garrafa clara? Olha só, não foi comprovado que o cloreto de magnésio é fotorreagente. Ele não reage à luz.
Não há nenhuma comprovação de que o cloreto de magnésio diluído na água reaja à luz. Então, não precisa ser garrafa escura. Pode ser uma garrafa clara, de preferência de vidro clara, de vidro escura, ou aquela garrafa de suco de uva, ou até uma outra garrafa de vidro que você tenha. Não tem problema, não precisa ser escura. Já vi várias pessoas passando, inclusive, um papel laminado todo em volta da garrafa, ou aquela fita isolante preta para escurecer. Não precisa. Não foi comprovado que o cloreto de magnésio reage à luz. A quarta pergunta muito frequente: o cloreto de magnésio, depois diluído em água, deve ser armazenado na geladeira? Não é verdade. Armazenar na geladeira é para que o gosto fique melhor. O gosto. Apenas isso. Eu não preciso ficar frio, não precisa ficar resfriado. O cloreto de magnésio pode ser tomado em temperatura ambiente, mas normalmente o gosto fica mais forte. Ele gelado, o gosto é mais palatável. Então depende da pessoa, mas não necessariamente precisa ser na geladeira, não precisa. Você pode guardar no armário do seu escritório, no armário da sua cozinha, não tem problema nenhum, não precisa ficar na geladeira. A quinta pergunta é: durante o preparo do cloreto de magnésio, eu pegar 2 colheres de sopa cheias, eu posso usar colher de metal ao invés de colher de madeira para fazer o preparo da solução? Digo, olha só, a colher de metal, você pegar e separar 2 colheres de sopa cheias e colocar em 1 litro de água, o contato é tão rápido do metal da colher com o cloreto de magnésio que não dá tempo de ter reação nenhuma. Se existe a possibilidade do cloreto de magnésio reagir ao metal, com certeza isso é muito tempo em contato os dois e não durante o preparo. Então não se preocupe com isso, não precisa ser uma colher de madeira ou de plástico, não, pode ser de metal, não tem problema nenhum. Quanto tempo dura isso? Qual é o prazo de validade? A maioria das pessoas fala 30 dias, 14 dias. Olha, o prazo de validade da solução de cloreto de magnésio preparado não está determinado, é indeterminado. Você pode tomar 6 meses depois, mas normalmente o cloreto dura 14 dias. Se você tomar 50 ml 3 vezes por dia, você toma 150 ml por dia. Em 1 semana já foi embora. Se você tomar 2 doses por dia, em 2 semanas acabou. Mas não tem problema, você pode tomar 6 meses depois, 1 ano depois. E é tão barato que se você tiver na dúvida, joga fora. Coloca nas plantas, vai fazer um bem danado para as plantinhas, e você faz um novo preparado e toma para você, né? A 7ª pergunta muito comum é: deve-se tomar o cloreto de magnésio sempre após as refeições? Depende. A maioria das pessoas se beneficia tomando cloreto de magnésio com o estômago cheio. Por quê? Porque ele ajuda a fazer a digestão. Então, pessoas com intestino preso, com constipação, com dificuldade de fazer a digestão, o cloreto de magnésio diluído em água, quando bate no intestino, se transforma em ácido clorídrico. Seu próprio corpo produz o ácido clorídrico, que é ele que ajuda a fazer a digestão dos alimentos. Mas tem pessoas que têm dificuldade de produzir o ácido clorídrico. Então é muito bom tomar o cloreto de magnésio após as refeições para essas pessoas. A maioria, 80% das pessoas, se beneficia do cloreto de magnésio tomando após as refeições. Ah, mas posso tomar em jejum? Pode tomar em jejum. Quem é que tem dificuldade de tomar em jejum? Em jejum ou antes das refeições são as pessoas que têm azia, refluxo, gastrite, úlcera. Essas pessoas, se tomarem o cloreto de magnésio logo antes de comer, com o estômago vazio, em jejum, vão ter dor de estômago. A maioria das pessoas acaba doendo o estômago. Então tem que tomar com o estômago cheio. Agora, tem algumas pessoas que se alimentam, pela sua alimentação, tem muitos gases com cloreto de magnésio. Toma o cloreto, tem muitos gases, barulhos no intestino, no estômago, depois de almoçar. Toma o cloreto e fica... Às vezes está numa reunião e naquela reunião faz um barulho. O pessoal olha assim, nossa senhora, teu barulho do seu estômago está roncando. Então as pessoas que têm isso, a gente aconselha assim, tome meia hora antes da refeição, 40 minutos antes da refeição. Porque aí você não vai ter esse problema, essa geração de gases excessiva ou esses barulhos no estômago. Então depende de cada um.
A oitava pergunta muito comum é se o cloreto de magnésio exige receita médica. Se você precisa receita médica para tomar o cloreto de magnésio. Olha só, cloreto de magnésio não é medicamento. Não é medicamento. Ele não é regulado pela Anvisa. Então não precisa de você ter receita médica para tomar cloreto de magnésio. Qualquer pessoa pode tomar. Somente a gente diz para quem está fazendo hemodiálise que seja acompanhado por um médico. Tudo que uma pessoa que está fazendo hemodiálise tomar deve ser acompanhado pelo seu médico, uma vez que essa pessoa não tem os rins funcionando e filtrando o sangue. Então, tudo que você tomar para a pessoa com hemodiálise deve ser orientado pelo médico. Caso contrário, não é medicamento, é um suplemento mineral natural, qualquer pessoa pode tomar. Grávidas, idosos, bebês, crianças, todo mundo se beneficia da toma do cloreto de magnésio. A nona pergunta muito frequente é o seguinte: se eu olhar no frasquinho de cloreto de magnésio, no frasco está dizendo assim, tome 30 ml por dia, dilua em 1 litro de água e tome 20 ml por dia, devo levar em conta o que está escrito no rótulo dos frascos de cloreto de magnésio ou não? Aquilo ali é para ser levado em conta? Veja bem, como o cloreto de magnésio não é medicamento, não é regulado pela Anvisa. E se não é regulado pela Anvisa, não tem bula. Você pode olhar que não tem bula. Ele tem um rótulo. E nesse rótulo, cada um escreve o que quer. Alguns dizem que a concentração de magnésio é maior, é menor e tal. Então, não se preocupe, desconsidere. Use a forma que nós falamos de preparo, 33 gramas em 1 litro de água e tomar até 3 doses de 50 ml por dia. Tem que parar de tomar o magnésio de vez em quando? Tomo 3 meses e para 1 mês, tomo 6 meses e para 1 mês, ou eu posso tomar direto para a vida toda? A pergunta que a gente faz é o seguinte: por que você iria parar de tomar água limpa? Por que você iria parar de respirar ar puro? Por que você iria parar de se alimentar bem? Um cloreto de magnésio somente faz bem. Então você pode tomar direto para a vida toda. Quanto mais você tomar, mais saúde você vai ter. Você vai evitar formar pedra nos rins, você vai evitar ter enxaqueca, você vai evitar ter osteoporose. Quanto mais você tomar, melhor para você. Então pode tomar a vida inteira, sossegado e tranquilo. Magnésio é vida, tamo junto. Desejo muito boa saúde para você. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.